Amém. Nós estamos começando mais um módulo aqui da Escola de Quenanias e nós vamos falar agora sobre o líder de música. Eu quero falar com você o que engloba a vida de um líder de música. Não vamos falar sobre a função em si, mas nós temos que começar desde o princípio, nas prioridades. E a prioridade é você ser. Então, você sabendo quem você é, fica muito mais fácil você funcionar na função que você foi chamada para fazer. Então, o ser antes de fazer. Isso aí você tem que anotar no início da sua apostila. Nós estamos tratando do ser antes do fazer. E nós vamos começar com essa primeira lição, que eu achei muito pertinente ao que o Espírito Santo me inspirou, enquanto lia a palavra e buscava direção para falar com você a respeito disso. No começo, a gente tem que começar pelo começo. Então, Gênesis capítulo 4, veja lá comigo, Gênesis capítulo 4, verso 25 e verso 26. Você sabe que aqui em Gênesis capítulo 4, nós já estamos vendo uma sociedade, nós já estamos vendo pessoas pós-pecado. Então Deus cria o homem para se relacionar com o homem começa a se relacionar com Deus, de repente vem a influência do pecado, o homem escolhe desobedecer a Deus, e você sabe que o homem vivia naquela comunhão com Deus, Deus adorava estar ali com o homem dependia daquele relacionamento com Deus, e de repente isso é quebrado por causa do pecado. Então, 2 filhos são nascidos de Adão e Eva, você conhece a Caim e Abel, e Caim mata Abel, você conhece isso, e de repente, Eva dá à luz a mais um filho, a Sete. E Sete significa substituição. Haveria uma substituição daquela coisa primária, daquele valor primário que era Abel, para Adão e para Eva. Abel era aquele filho maravilhoso, Abel era aquele filho que adorava a Deus, Abel era aquele filho que entendia o valor que Deus tinha para o homem, tanto que quando Caim vem para oferecer, ele oferece do que ele tinha, mas Abel, na sua oferta, ele se oferece a si mesmo, ele se oferece de si mesmo, ele se oferece a Deus, a um ato onde ele estava dizendo: eu não tenho nada para dar a não ser a minha própria vida, então recebe a minha vida. E Deus está no negócio, gente, de vidas, não de coisas. Deus está no negócio de vidas. Quando Ele olha para a sua adoração, Ele está olhando para a sua vida. Aquilo que você entrega e a sua vida não podem se separar. O contexto do sacrifício é que o sacrifício e aquele que sacrifica, ou aquele que traz a oferta, são um. E Abel naquele momento estava trazendo a sua oferta como um, ao ponto de Caim não fazer a mesma coisa. E nós chegamos aqui em Gênesis 4, dizendo o seguinte, Gênesis 4, capítulo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Perdão. E eu quero ver com você justamente essa palavra invocar, porque é uma palavra decisiva para o que nós vamos ver. É uma palavra decisiva para essa época. Havia um homem que se chamava Abel, que se relacionava com Deus, e Caim mata Abel, como se o relacionamento com Deus de forma genuína na terra estivesse se extirpando, estivesse em extinção. E aí Eva tem um próximo filho e ela diz, agora mais uma vez há uma substituição. E eu te prometo, como a Bíblia diz em Provérbios,
que os pais devem ensinar os seus filhos o caminho em que devem andar, que Eva e Adão, mais uma vez, ensinaram os seus filhos. A Sete, e de Sete passou a Enos, e a partir desse dia, esse povo, essa nação, começou a mais uma vez a invocar o nome do Senhor. Mas o que isso significa? Porque invocar o nome do Senhor por todo o Velho Testamento é uma expressão de adoração. Enquanto a gente sempre fala que a palavra adoração estaria começando lá em Gênesis 22, você sabe que lá na criação do homem, no relacionamento que Deus tinha com o homem, já existia o princípio da adoração. Quando você vê Abel sacrificando e se dando, você já vê o princípio da adoração. Mas o que eu quero que você entenda também, que em Gênesis capítulo 4, verso 26, quando eles passam a invocar o nome do Senhor, eles estavam adorando ao Senhor. E a palavra invocar, que é kará, ela tem um sentido muito extenso. E nós vamos ver cada parte desse sentido, mas a expressão invocar o nome do Senhor é uma expressão de adoração em geral. No início do relacionamento entre Deus e o homem, Deus era o iniciador de todas as coisas. Era Ele quem invocava ou chamava pelo homem, porque o homem fora criado como desejo de Deus. A Bíblia diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou Deus. Olha só, é Deus iniciando esse relacionamento. Gênesis capítulo 3, verso 8 e verso 9. Deus chamou pelo homem. Deus estava convidando o homem para entrar num relacionamento com Ele. Deus estava Deus estava invocando, Deus estava chamando, Deus estava proclamando, Deus estava convidando aquele homem para entrar num relacionamento com Ele. E nós vamos ver isso desde Gênesis, aqui capítulo 3, verso 8, verso 9, você já vê o princípio de Deus. E o primeiro princípio que você tem que entender é que é Deus quem inicia o relacionamento. É Deus quem inicia o relacionamento. Gente, na liderança de louvor, não é o ministro quem inicia o relacionamento. Se as pessoas não tiverem um relacionamento com Deus, o louvor não flui através da vida delas. E o ministro fica aqui, o líder fica aqui em cima, tentando com que as pessoas cantem de forma genuína, e o negócio não acontece. Sabe por quê? Porque eles não têm relacionamento com Deus genuíno. O que nós temos que ensinar as pessoas? A saberem o que realmente significa invocar o nome do Senhor. A terem um relacionamento com Deus ao ponto de saberem invocar o nome do Senhor. Então Deus é quem inicia esse relacionamento. Então, no Velho Testamento, invocar ao Senhor ocorre como uma frase de uso geral, para descrever o ato em geral da adoração a qualquer ser divino. Então você vê o profeta Elias, eles falando para os profetas de Baal, para que eles pudessem invocar o nome do Deus deles. Não é? Então era uma frase geral, era um termo geral para a adoração, mas o seu sentido mais básico aponta para a devoção que alguém oferecia a Deus. Agora preste atenção, se nós vemos que quando nós invocamos a entidade divina, e eu estou colocando isso num termo genérico, porque outros povos também usavam, mas se havia essa invocação da entidade divina, e você vê em Gênesis capítulo 3 que Deus invocava, e você vê que o sentido básico é devoção, o que você entende? A primeira coisa que você entende, como nós já falamos, é que Deus, Ele quer ter um relacionamento com você, e Ele devota esse tempo, Ele devota a existência dEle para habitar com você, para se relacionar com você. E nós vamos ver que kará é justamente uma resposta para Deus.
E você vai entender isso hoje. Esse era um termo geral, mas a palavra em si, que é kará, trazia muito significado. E você sabe que as palavras em hebraico, as palavras em grego, elas são comprimidas para que o nosso vocabulário possa tentar expressar o que ela passa. Porque uma palavra em hebraico, ela pode ter vários sentidos. Por exemplo, a palavra tov, que é a palavra bom, e viu Deus que era bom, significa belo, significa próspero, significa rico, significa algo agradável, é algo de vários significados. Então essa palavra, por mais que você tente usar a palavra invocar, você tem que entender o sentido, a raiz dela, para que você possa saber o que você na realidade está fazendo. Então era um termo geral, mas a palavra em si, kará, trazia muito significado. Veja só o que significava. Era o ato de saudar ao ser divino, a quem se buscava encontrar pelo nome, o que caracterizava o conhecimento daquele a quem se adorava, expondo de si mesmo como oferta, como um convite para que a outra parte fizesse o mesmo. Nisto, proclamações eram feitas com o fim de anunciar a fama daquele que era adorado. Então não era só chamar o nome, era um convite. Quando nós estamos invocando o nome do Senhor, eu não estou apenas chamando por Ele. E é isso que eu quero que você entenda na sua adoração. Quando você está louvando e você está proferindo o nome dEle, você está falando, você está querendo comunicar, se você entende isso no seu coração, muito mais do que apenas um nome, é uma declaração, vocábulos. No reino espiritual não existem vocábulos sem sentido. No reino espiritual, tudo aquilo que nós fazemos deve estar em linha com o nosso coração. Isso quer dizer que nós devemos fazer as coisas com entendimento. Se você está chamando por Deus, você deve entender o que isso demanda da sua vida, o que isso pede de você, e o que isso vai acarretar na sua vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor. Porque Deus, Ele não aparece só por aparecer, para que você seja exaltado. Puxa, o rapaz orou e o fogo desceu. Deus, ele se revela com propósito. Ele se revela para que você o conheça e o revele. Quando nós estamos invocando o nome do Senhor, não é para apaziguar o nosso próprio ego, é para que eu possa me transformar cada vez mais parecido com Ele. Nós estamos invocando o nome do Senhor com um sentido, com um propósito. Então a primeira coisa que essa palavra fala, kará, invocar, é de saudar. E saudar, gente, fala de uma posição de honra, fala de uma posição de crença, fala de uma posição de obediência. A Bíblia fala que nós podemos saudar a Deus de tantas formas. Uma das formas é a reverência, é você se curvar. E você sabe isso, que no contexto oriental, isso é feito de muitas formas. E essa forma de você se curvar é uma forma de saudação. Eu estou me posicionando e eu me curvo diante de você para que você seja exaltado e eu seja humilhado. Eu estou me humilhando diante de você para que você seja visto. É uma saudação, gente. Quando nós estamos falando de curvar-nos diante de Deus, de nos prostrarmos diante de Deus, nós estamos querendo dizer que nós estamos totalmente abertos para aquilo que Ele possa fazer de nós, para que nós possamos achar benevolência. Quando o inimigo se rende, ele se rende quando ele se prostra, fala de rendição. O prostrar-se, gente, todos os atos externos na nossa vida de louvor, seja você cantando, seja você levantando as suas mãos, seja você dançando, seja você batendo palma, isso daí tem que expressar algo primeiro no teu coração. Mas o que adianta o povo levantar as mãos sem saber o que levantar as mãos significa? Nós temos que entender isso, saudar. A primeira coisa quando nós estamos fazendo, quando nós estamos invocando o nome de Deus, qual é a primeira coisa que você deve pensar?
eu estou saudando. Lembre-se, ele se apresenta. Quando ele se apresenta, você o saúda. É uma expressão de honra. Olha só como é que as coisas, elas são, eu não vou dizer mais complicadas, mas elas vão se desdobrando para que você possa aprender o princípio. E o princípio de invocar o nome do Senhor é: eu te recebo em honra. Não é Ele que nos recebe, eu te recebo em honra. Ele chama pelo teu nome, você se apresenta e o saúda. Nós buscamos honrar a Deus que se manifestou, que se revelou a nós. Ou seja, a primeira coisa que você entende é que invocar o Senhor é uma resposta à revelação de quem Deus é. Por isso, a segunda coisa que nós devemos ver na nossa expressão, eu falei para você que era o ato de saudar ao ser divino a quem se buscava encontrar pelo nome. Ou seja, não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa, é uma pessoa em definitivo. Eu estou saudando a vitória de Deus, Jeová Nissi. Eu estou saudando a cura de Deus, como ele se apresenta como Jeová Rafa, aquele que me cura. Jeová Tzidkenu, a minha justiça. Eu o saúdo pelo nome, porque eu conheço quem Deus é. Por isso, conhecer os nomes de Deus, conhecer quem Deus é muito importante, porque Deus sempre se apresenta por um nome, porque é pessoal, gente, é pessoal. Ele não se apresenta com um sobrenome, ele se apresenta com um nome, com o primeiro nome, porque é pessoal, ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Então, quando você o saúda pelo nome. Nome é significativo do caráter, dos atributos e da obra de Deus, da marca, da individualidade daquilo que Deus é. Portanto, a invocação, gente, é específica, a sua adoração é específica. Isso tudo vai influenciar você na hora de você liderar pessoas. E nós vamos ver mais à frente que você não lidera pessoas à presença de Deus. Porque a única pessoa que pode fazer isso é Jesus. Hebreus vai dizer isso. Mas nós vamos chegar lá. Segundo, olha, o nome é a totalidade da natureza de Deus, pelo qual ele confirma sua presença pessoal. Veja bem, ele confirma sua presença pessoal no relacionamento que ele adentrou com o homem. É a divina automanifestação, ou a totalidade do que é revelado da natureza divina, que é voltado para o homem. Deus não é Jeová Rafa para si, porque ele não precisa de cura. Deus não é Jeová Shalom, porque ele não precisa de manifestação de ordem, porque ele já vive em ordem. Essa revelação do nome de Deus é para mim e para você, para que eu possa conhecer as dimensões de quem Deus é, porque Deus, ele é infinito, ele é eterno. Eu passaria a eternidade sem conhecer 100% de Deus. E nós precisamos entrar num relacionamento com Deus, e quando Deus chama, existe uma postura daqueles que servem a Deus. E qual é essa postura? Invocar. Ele invoca o meu nome, eu invoco o seu nome numa posição, eu vou saudá-lo em honra. E através de um relacionamento pessoal, através dos nomes de Deus. E a terceira coisa, gente, que quando você está invocando o nome do Senhor, você está se expondo. Você está se expondo. Era o ato de saudar ao ser divino a quem se buscava encontrar, pelo nome, expondo de si mesmo como oferta. Quando a pessoa estava se expondo, agora lembra que Deus começa isso. Quando Deus chamou pelo homem, a mesma palavra, kará, Deus estava se expondo como oferta para esse relacionamento. Eu estou aqui para você. Deus estava falando para o homem, eu estou aqui para você.
para que a minha presença seja benefício para você. Então aproveite a minha presença. Tem tanta gente, minha gente, tem tanta gente que não consegue entender isso. Tem tanta gente, até mesmo líderes, as pessoas, os músicos, os cantores, que não conseguem entender a realidade que nós podemos aproveitar a presença de Deus. Ficam tão presos nos mecanismos, como fazer. Isso vai fazer, sobe de tom, desce de tom, e troca, e faz isso, que acabam perdendo a coisa genuína do nosso ajuntamento, que é nós celebrarmos a presença de Deus. E Deus, quando Ele fala assim, vem, Ele está falando para você vir com tudo, para você aproveitar de tudo que Ele é. E quando nós respondemos através da invocação, nós estamos falando, Senhor, eu também vou me expor. Eu também vou me expor. Expor-se fala da abertura da própria pessoa, em um relacionamento sem máscara, sem fachada, onde a pessoa se faz transparente. Quando Deus revela o seu nome, Ele está revelando aquilo que Ele é. Eu vou ler de novo essa definição de olhar, para você entender a totalidade da natureza de Deus, pelo qual Ele confirma sua presença pessoal no relacionamento que adentrou com o homem. É a divina auto-manifestação. Quando Deus fala, eu sou Jeová Rafá, Ele está se manifestando em cura. Ele não quer que você saiba sobre cura, Ele está se manifestando em cura. Quando Ele diz, eu sou Jeová Shalom, Ele está se manifestando em paz, Ele está trazendo ordem. E aí o que eu preciso fazer para receber dessa ordem? A Bíblia fala sobre fé. Eu preciso receber essa ordem. Eu preciso me posicionar debaixo dessa palavra, isso é obediência. O que eu preciso fazer? Eu preciso me expor. Eu preciso perder todas as minhas máscaras para entrar nesse relacionamento. Brennan Manning diz o seguinte: quando atingimos o fundo e somos esvaziados de tudo o que pensamos ser importantes para nós, então nós realmente oramos. No meio deste esvaziamento, nós sabemos que Deus não nos deixou. Ele apenas removeu os obstáculos que nos impedem de irmos a um nível mais profundo de união com Ele. Nós devemos nos abrir para Deus. Por isso que você vê o livro de Salmos, gente, sendo um livro tão importante na vida de cada cristão. Porque é um livro onde homens se expõem a Deus. É um livro onde não há fachada. É um livro onde não há máscaras. É um livro onde homens dizem, estou passando por tribulação. É um livro onde os homens declaram que aquilo que eles veem ao seu redor está incomodando eles. Eu não estou me colocando debaixo das coisas que estão ao meu redor, mas está me incomodando. Mas logo vem a declaração de vitória dizendo, mas eu coloco os meus olhos em Ti. Ou vem uma palavra profética, ou vem uma palavra de conforto da própria boca de Deus. E você vê que a maioria dos salmos também fala sobre aquilo que Deus é, para nos lembrar que nós vamos passar por tempos difíceis, mas a maioria dos nossos momentos deve ser de exaltação a Deus. A maioria dos nossos momentos deve ser de exaltação a Deus. Isso quer nos dizer que nós temos que construir a nossa fé antes da luta. Porque é quando a nossa fé está fortalecida na palavra de Deus que nós resistimos aos ataques do inimigo. Porque nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Onde é que você ganha esse bom ânimo? Em saber dia após dia que Ele já venceu o mundo. Segunda-feira, Ele já venceu. Terça-feira, Ele já venceu. Quarta-feira, Ele já venceu. Quinta-feira, Ele já venceu. E quando chega sexta-feira e você recebe um ataque, segunda, terça, quarta, quinta, são 4 dias contra 1.
você está fortalecido. E aí você pode resistir no dia mau, para depois de haver desvencido, permanecer inabalável. Como é que eu permaneço inabalável? Eu continuo me lembrando, expor-se a Deus. E o interessante, lembre-se sempre, quando você está se expondo a Deus, Deus está se expondo a você. Quando você se abre para Deus, Deus já está se abrindo para você. O você se abrir a Deus é uma resposta, porque você já captou que Deus está se abrindo para você. Por que as pessoas não conseguem se abrir para Deus? Porque elas não conseguem ver, elas não conseguem perceber. Gente, não dá para nós adorarmos sem vermos algo antes. Eu não estou falando com seus olhos naturais, eu estou falando de dimensão, eu estou falando de percepção. Não dá para ver resposta sem percepção. Senhor, então aumenta a nossa percepção, para que eu possa me expor mais. Esse expor não é expor ao ridículo, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqueles que se humilham não serão forçados a serem humilhados. É você quem se humilha, é você quem se rebaixa. Como aquela parte na Bíblia que diz que você não se senta na mesa no lugar principal. Porque pode haver alguém que tenha mais honra do que você e você seja pedido para se retirar. Você se humilha. Se assente num lugar com menos honra e espere ser convidado. Espere o convite. Espere a invocação do seu nome. Ao se expor, você se oferece como Abel se ofereceu. Não tendo nada que não seja meu, mas minha oferta é a minha vida. Ao se expor, você se permite ser sondado, analisado, pesquisado de forma profunda e passa a saber o que há realmente dentro de você. Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ao se expor, você declara a permissão para mudança, para transformação. Você aprende a real humildade. Nos dispomos a sermos ensinados. Quando nós estamos invocando o nome do Senhor, nós estamos nos colocando numa posição onde nós vemos a majestade dEle, e você olha para você e você fala: quem é o homem? Quem é o homem? Para que te lembres de nós. É claro que você sabe que a Bíblia declara que essa qualidade de homem criado foi feita um pouco menor do que Deus. Isso quer dizer que Deus está acima de nós. Então nos dispomos a sermos ensinados por aqueles que estão acima de nós. Nos dispomos, nos abrimos para Deus para entendermos. Quando você está adorando, gente, é uma avenida tremenda para Deus falar com você. Quando você está se expondo, se você está perceptivo, veja bem, se você está perceptivo na hora do louvor, o ministro pode estar cantando, e ao mesmo tempo o Espírito Santo pode estar falando fortíssimo no teu coração. Sabe por quê? Você está se abrindo. O foco é Ele, a vida é Ele. O foco não deveriam ser as músicas. Santo Agostinho chegou ao ponto de dizer, uma célebre frase dele que diz: quando eu ouço a música cantada, e eu presto atenção mais na melodia do que na mensagem que está sendo passada, eu confesso que pequei. Porque quando nós estamos fazendo declarações juntas, quando a igreja está declarando algo, existe uma mensagem que quer ser comunicada, existem princípios, gente. Foi como eu falei do hebraico, as palavras muitas vezes elas falham em comunicar os princípios. E muitas vezes você está cantando, falando sobre a morte de Jesus na cruz, e o Espírito Santo está querendo comunicar algo para a tua vida, que vai mudar a tua percepção de todas as coisas.
E nós como líderes, nós como ministros, como servos, nós estamos aqui para criar esse ambiente de liberdade. Nós estamos aqui para influenciar pessoas a serem livres na hora da adoração. E nós temos que aprender a nós mesmos, a invocarmos o nome do Senhor. Ao se expor, você aprende que Deus cuida do processo. E que há coisas que sem Ele nós não podemos fazer nada. João 15,5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E você sabe que essa exposição é um convite, nós falamos disso, essa exposição é um convite para Deus governar sobre a sua vida. Se nós estamos falando sobre exposição, se nós estamos falando onde nós nos colocamos debaixo, essa exposição é um convite para Deus. É você saindo do trono do seu coração e deixando Deus tomar o lugar de prioridade. O final disso tudo é um anúncio, uma proclamação daquilo que Deus faz na tua vida. É por isso que nós cantamos. Gente, o cantar é o final da história. O cantar é justamente o final da história. É um anúncio de tudo aquilo que você já passou. De você saudar com seu coração. De você saudar o nome dEle. De você se expor para Ele. E tudo isso é um convite para um relacionamento. Tudo isso é um convite para uma dança. No final dessa história há um anúncio, há uma proclamação que se dá mediante ao fato de podermos nos relacionar com Deus e, portanto, do desejo de fazermos o que experimentamos de Deus conhecido. E é isso que gera fama para Deus, glória, reputação. No meio dos louvores, e louvor é elogio, e nós usamos a música como instrumento, como ferramenta. A música não é o ponto final, a música é um instrumento para a glória de Deus. E a música tem todo um poder, tem todo um mecanismo. Em outras unidades nós vamos ver isso, ou aqui na escola de Kenanias, ou na escola de Asaf. O poder da música, o porquê nós cantamos, nós temos que também saber disso. 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, vocês foram chamados. Se você foi chamado, há de haver uma resposta da tua parte. Se você foi invocado, você tem que invocar. O final dessa história é, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós temos um chamado evangelístico dentro de nós. Ah, mas eu não sou evangelista. Mas você foi chamado para proclamar. Você foi chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E voltando para o Velho Testamento nos mostra várias formas como as pessoas invocavam o nome do Senhor. Eles invocavam a Deus com sacrifícios, eles invocavam a Deus em oração, eles invocavam a Deus com cânticos. Por isso eu quero dizer para você que a música é apenas uma das ferramentas. Mas quando alguém lê a frase invocar o nome do Senhor, ele está simplesmente sendo informado que aquela pessoa está se aproximando de Deus em adoração. Como? Em uma posição de honra. Eu estou saudando a Deus, o nome dEle, eu estou me expondo. Mas eu quero ver com você aqui algumas coisas. Isaías 48, verso 1, que é muito interessante nós vemos que nós não podemos nos relacionar com Deus de qualquer forma. Isaías 48, verso 1, vai nos dizer o seguinte: ouvi isso, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá.
que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade ou em justiça. O interessante que eu esqueci de mencionar, é o fato de que aquela frase, quando nós vimos em Gênesis, capítulo 4, e a partir daquele tempo, a partir daqueles dias, eles passaram a invocar o nome do Senhor. Essa frase também pode ser traduzida como eles passaram a se chamar pelo nome do Senhor. Ou seja, eles passaram a dizer, eles passaram a se chamar como filhos de Deus. Porque há de haver, gente, uma distinção entre aqueles que honram a Deus e aqueles que não honram a Deus. E honrar a Deus não é só de lábios. O honrar a Deus está no fato de que você o recebe. O honrar a Deus está no fato de que você o saúda, que você o honra, que você o teme, que você o reverencia, que você o conhece pelo nome, você o conhece pessoalmente. Aliás, a expressão face a face, quando você vir isso no Velho Testamento, Moisés via face a face. Isso quer dizer que ele tinha um encontro pessoal com Deus. E os filhos de Sete, a geração de Enos, buscava ao Senhor e invocava o nome do Senhor, e eles passaram a adquirir uma nova identidade por causa disso. Eles passaram a se chamar filhos de Deus. Enquanto os filhos de Caim eram os filhos dos homens, eles eram os filhos de Deus. Eles valorizavam as coisas de Deus, valorizavam os desejos de Deus, valorizavam o coração de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Eles viviam para aquilo que Deus queria fazer neles. Isaías 48 diz, olha só: ouvi a casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, povo de Deus. Vocês que dizem que são minha propriedade, vocês que levam a minha marca, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. O povo batia no peito que era filho de Deus, mas não era verdade. Nem faziam isso em retidão, ou seja, eles não viviam pela verdade, eles não viviam em retidão. Invocar o nome do Senhor não deveria ser feito de qualquer modo, mas de acordo com a verdade. Não de acordo com preceitos humanos, mas de acordo com a verdade. Como é que Deus espera que você se relacione com Ele? Como é que Deus espera que você o saúde? Como é que Deus espera que você o honre? Como é que Deus espera que você o tema, que você o reverencie? Como é que Deus espera isso? Aliás, o foco da nossa adoração é Deus. O foco de toda a nossa vida de adoração é Deus. Por isso que a adoração ela é tão importante na nossa vida. Porque a adoração, ela tira o foco de nós mesmos. O louvor, apesar de você cantar algo que você lembra que você é por causa de Cristo. Que você é por causa de Cristo, que você tem por causa de Cristo, aquilo que você pode por causa de Cristo. O foco é sempre Ele, gente. Por isso a adoração é tão importante na nossa vida. E é aí que Ele aparece. É aí que Ele se manifesta. Por quê? Porque não há barreiras. O homem foi tirado do seu trono, existe um trono levantado em louvor a Ele. Ele não vai sentar num trono que tem o teu nome escrito nele. Deus não vai se sentar num trono que tem o nome da sua família escrita nele. Deus não vai assentar num trono que tem o nome do seu emprego escrito nele. Ele quer que o trono seja levantado, seja para Ele, para que Ele possa se sentar. Mas não em verdade e em justiça. A lei deixava bem claro que Israel não poderia se aproximar de Deus como bem entendesse e quisesse. Por isso o salmista declara: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. De todos os que o invocam em verdade, pela verdade.
Isso quer dizer que aquilo que você fala e o teu coração estão em linha. É isso que invocar em verdade significa. É o você se expor a Deus. É o você se abrir para Deus, de você saber que você está num processo, numa jornada em Deus. Perto, esse texto é tremendo, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos, não de alguns, de todos os que o invocam, ou seja, você tem que responder. Nós vimos que invocação é uma resposta, de todos os que o invocam em verdade. Então todo aquele que invocar em verdade, Deus vai se manifestar. E todo aquele que o invocar somente por invocar, não, Deus não se manifesta. Todos os que o invocam em verdade. Todos os que o invocam em verdade. Não é só em verdade, você tem que invocar. Porque as pessoas recebem a verdade e não invocam, Deus não aparece. Deus não se manifesta. Não é só estar cheio da verdade, nós temos que manifestar a verdade. Nós temos que saudar com a verdade. E tem tanta gente que senta no banco da igreja, ouve verdades maravilhosas e não fazem nada, e Deus não se manifesta para ela. Você sabe quando é que a cura vai se manifestar na tua vida? Quando você começar a invocar em verdade. E nós falamos que invocar denota um conhecimento pessoal de Deus pelo nome. Quando você começar a chamar Deus pelo nome e começar a interagir com Ele, como se Ele na realidade fosse a tua própria saúde, e adquirir sobre a tua própria vida essa saúde, porque eles passaram, em Gênesis capítulo 4, a invocar o nome do Senhor, eles passaram a adquirir uma nova identidade. Invocar o nome do Senhor é uma nova identidade. É a sua identidade. Você é aquilo que Deus é, porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. É claro, calma, você não é o Deus transcendente, você não é o Deus soberano, mas você tem a mesma natureza. Deus te criou como um ser criativo, com o mesmo poder criativo. Aquilo que você fala, aquela semente que você joga, acontece, porque você tem o mesmo poder criativo de Deus. Você é um ser da mesma classe de Deus. Veja lá Joel, capítulo 2, verso 26 a 32. Diz assim: comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Está falando de uma reação por algo que você recebeu, que se ouve maravilhosamente convosco, ou seja, que está com você. E o meu povo jamais será envergonhado. Olha só que posição maravilhosa. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele... Lembra de Salmos, capítulo 145, verso 18, perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Joel, capítulo 2, verso 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A base aqui, gente, é a verdade. A base da nossa invocação é verdade. E tem muita gente na igreja que recebe, que invoca
o nome do Senhor, mas não o faz em verdade. Portanto, não espere que todos aqueles que invocaram um dia o nome do Senhor sejam salvos, porque não houve adoração. E adoração é algo contínuo, adoração é algo perpétuo, é algo que deve ser mantido na nossa vida, é algo onde diariamente eu saúdo a Deus com as minhas decisões. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, falando do senhorio de Cristo, do senhorio de Deus, será salvo. E salvação é uma expressão da plenitude do propósito do Pai para nós. Salvação é Deus te resgatando das trevas para que você possa novamente cumprir o propósito de Deus na sua vida. E você só pode fazer isso quando você se vira de você mesmo para Deus. Quando você larga o trono do seu coração e entrega o seu coração para Deus. Isso é adoração. Você está se expondo a Deus. Você acabou de saber que Deus é aquele que salva. Que Deus é aquele que te liberta das tuas misérias. Que Deus é aquele que te liberta da morte eterna. Isso quer dizer que você vai adentrar num relacionamento onde há vida. Não é algo morto. Quando Deus se relaciona com o seu povo, Ele traz vida. E Ele espera vida vindo de nós. Ele nos impacta de tal forma que vida é gerada no nosso coração e nós podemos responder em vida. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invocar o nome do Senhor para a salvação é um processo de adoração. Nós estamos declarando que a partir de agora nós iremos adorar a Deus. Por isso que quando você vê Apocalipse, quando você vê a questão da dimensão celestial sendo aberta, sendo revelada, você sempre vê adoração. E a adoração é o quê? São seres focando em Deus, sobre aquele que está sentado no trono. E eles cantam: digno é o Cordeiro. Eles cantam: santo, santo, santo. A perfeição da santidade de Deus. 3 vezes: santo, santo, santo. Adoração a Deus, invocando a Deus. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Por isso que em João capítulo 4, verso 24, diz que a hora já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Gente, verdadeiros adoradores são aqueles que adoram. Não são aqueles que só têm a verdade. Verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus, que se expressam. A pessoa que recebe a vitória é aquele que coloca a verdade em prática. Você pode ter a quantidade de verdade que for na tua vida, se você não colocar em prática, você não vai ver a manifestação da vitória. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram, simples assim. Adoram com base no quê? Na verdade. Adoram com base o quê? No princípio espiritual, não nas regras. É de acordo com os princípios. Eu entendo o princípio da coisa. Eu não só levanto as mãos. Por isso que muitas vezes é errado, gente. Eu não colocaria errado, perdão. Mas você querer que as pessoas ajam sem entender o princípio. Você querer que as pessoas levantem a mão por quê? Qual é o princípio de levantar as mãos? Existe algo que Deus vai olhar dentro e vai falar: mas espera aí, ele está levantando a mão, mas dentro dele, ele não está querendo me apresentar nada. Ele está cantando, mas dentro dele não tem nada, não tem verdade. Nós temos que entender que a adoração é prática de vida. João capítulo 4, verso 24. Espírito e em verdade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, já estamos terminando. Diz assim: foge, outro sim,
das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Invocar ao Senhor é questão de coração. E quando nós estamos nos expondo a Deus, Deus está sondando o nosso coração, porque nós estamos nos expondo. Isso nos ensina que os que invocam, adoram ao Senhor, o fazem em verdade, como resposta à fé gerada no coração, que resulta em salvação, em sozo, em algo que é completo. Quando eu estou adorando a Deus e eu invoco o nome de Deus, naquele momento, a dimensão parece que se torna completa. Quando eu vivo em adoração, a minha vida é uma vida completa. Você não precisa receber a Jesus novamente como Senhor. Você não precisa invocar o nome do Senhor de novo para ser salvo. Você, a partir daquele momento, você vive uma vida de adoração. E como é que acontece isso? Na declaração pública da sua morte para o mundo e da vida para Deus. Até o batismo é uma declaração. Lembra que nós falamos a fim de proclamar. Então, quando nós estamos falando sobre o processo de salvação, nós estamos falando também do batismo nas águas. Eu estou proclamando para o mundo que Jesus me salvou, que eu estou morto para o sistema do mundo e que a partir de hoje eu estou vivo para Deus. Depois você lê em casa, Romanos capítulo 6, verso 1 até 18. Vamos terminar com isso. Como líderes de música, precisamos entender que ajudamos pessoas a invocar, a cará o nome do Senhor a quem se busca encontrar. Pelo nome, o que caracteriza o conhecimento daquele a quem se adora. Expondo de si mesmo como oferta, como um convite para que a outra parte faça o mesmo. Nisto, proclamações são feitas com o fim de anunciar a fama daquele que é adorado. Então entenda que nós estamos aqui, nós estamos adorando a Deus, nós estamos invocando o seu nome, e que você deve conhecer esse princípio. Quando você conhece esse princípio e você está aqui em cima, você serve de exemplo. Você serve de exemplo para outras pessoas invocarem o nome de Deus também. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.